Bom dia, moçada. Bem-vindo ao segundo dia do Moon. Tá? Eu vou ser o primeiro apresentador da manhã. Tá? E eu estou aqui... Só um momentinho. Tá? Meu nome é Emílio, tá? Sou consultor de MikroTik desde 2016. Tá? Tenho várias certificações. Tá? Minha região de atuação ali é em Curitiba, mas eu tenho alguns clientes em São Paulo, Minas. Tá? E aí eu estou aqui para falar de switch, para mudar um pouco a visão que muita gente tem, que todo mundo olha para o switch como um multiplicador de porta. O cara tem um equipamento, está lá com os radinhos, precisa aumentar a quantidade de portas, aí vai lá e coloca um switch, achando que o switch só serve para isso. E aí eu estou aqui para apresentar a parte que o switch ele serve mais do que simplesmente um agregador de portas. Ele serve para transportar a informação de um lado para o outro de uma forma eficiente, se bem usado. Então eu estou usando a parte de um provedor, tá? Para a gente começar a explicar como é que o provedor vai, ponto por ponto, migrando em função para ter uma disponibilidade em caso de qualquer queda de equipamento, de modo que o switch, quando para um equipamento, ele consiga passar a informação para o outro e a tua rede acabe não parando. Então, como todo provedorzinho, né, a gente começa com aquela RBzinha famigerada 750, alguns começaram antes com a 433, mas geralmente eu tinha um servidorzinho ou começava com a 750 para receber o link. Tá? Aí a gente tentava sempre, né, coloca tudo em cima do coitado do equipamento, tá? E ele fica com o processamento lá em cima, a gente não consegue usar quase nada do equipamento. Tá? Aí depois a gente vai para uma redinha mais tradicional, né, a gente começa a melhorar, coloca um segundo link, a gente vai lá, aprende o fast track, aprende a manipular o connection tracking para não pesar nos equipamentos, né? E aí a gente separa um equipamento para a borda, alguns colocam, tá? Ou não esse equipamento do CGNAT aqui, tá? Alguns simplesmente lá no começo, esse CGNAT eles acabam integrando com a borda, tá? Aí depois de um tempo a turma separa da borda e separa o CGNAT. Tá aqui, tá interligado caso o cara tenha o IPv6, porque não tem por que o IPv6 passar pelo teu equipamento do CGNAT. Ele pode simplesmente sair direto da borda e ir para o seu concentrador. Só que como aquele mesmo problema de um equipamento, qualquer equipamento da rede que parar aqui, vai parar, por exemplo, todo o IPv4. Parou o teu CGNAT, IPv4 não corre, desligou o teu concentrador, a mesma rede parou a tua borda, parou do mesmo jeito. Tá? Então, e aí? Vou ficar dependente disso aí? O cliente hoje, o que ele busca mais em todo mundo é a redundância. O cara quer que a rede dele fique funcionando 100% do tempo, ele não quer que pare a rede nunca, ele quer que se pare, no máximo que pare ali é 30 segundos, porque a rede dele caiu 30 segundos, o cara já tem cliente que está passando a mão no telefone e ligando para a gente. Então, quem mexe com o provedor sabe disso daí. Parou a rede, 30 segundos depois, o cara está na mão do telefone, caiu uma internet aqui. Aí você vai ver, caiu um raio, entrou água no teu data center, molhou o equipamento, ou a menina da limpeza foi lá limpar, né? Porque no começo a gente não tem salinha fechada, né? Vai naquela sala qualquer. A menina foi limpar, passou a mão na tomada e desligou o equipamento. E aí? Se a gente tem uma bateria, de repente, até vai, mas às vezes ela desliga, a gente não colocou controle de energia para saber que ela tirou da tomada, ou o controle de energia está numa tomada diferente, e na hora que você vai ver, a tua rede apagou inteira. Aí o que a gente começa a fazer? Tá? A gente começa a colocar um switch lá. A gente vai precisar de mais portas, vai interligar outras coisas. A gente coloca o nosso primeiro switch. Legal, liga a borda, né? E
liga a borda, o CGNAT e o concentrador tudo no switch. Tá? Legal. Qual que é a vantagem que eu tenho sobre o modelo antigo? A maioria dos equipamentos, tá, tem 1, 2 portas. Se você tem 3, 4 equipamentos, como é que você vai conseguir ligar quando o teu link passa de 1 GB? Aí a turma começa lá, passa os cabinhos, tudo de um equipamento para o outro. Então o que a gente tem que fazer? A gente coloca um switch, pega aquelas portinhas de 10 GB, né? 4011, tem as CCRs, liga tudo na porta de 10 GB e você passa a ter uma rede sem precisar fazer muita coisa para 10 GB. Legal, mas esse equipamento continua, certo? Sendo sem nenhum backup. Parou qualquer um dos 4, a tua rede apaga. Qual a vantagem disso aí que eu levo? Aí que vem o X. Quando você já chega nesse tamanho aqui, geralmente a gente já tem um segundo POP, certo? Então, o que é a grande ideia? Você pode fazer dentro do teu POP, ou o ideal você separa dos 2 POPs. Mas por quê? Porque se para um POP inteiro, deu um raio, deu alguma coisa, você não para toda a tua infraestrutura. Você tem a segunda infraestrutura lá paralela para você, que com um switch você simplesmente vai lá e realimenta a primeira estrutura, da primeira estrutura para a segunda estrutura. Então, qual que é o grande X da questão? Tá? É fazer a alimentação da rede. Tá? Então, a gente tem uma comparação aqui de switch. A gente pode fazer isso roteado? Pode. Tá? Só que aquele negócio, quando você passa de 1 GB, você vai precisar de mais portas, você vai pegar uma 1072, olha o valor de uma 1072. Deixa a 1072 fazer o roteamento dela. Você não tem como colocar 5, 6, 1072 lá quando você precisa fazer uma redundância do teu POP. Ninguém tem dinheiro. Aqui ninguém tem fábrica de dinheiro para você conseguir rotear a tua rede inteira. Então, você é obrigado a usar um equipamento que consiga tirar a tua informação de um lado para o outro, sem te agregar muito no custo. Tá? Então, com isso, a gente vem com os nossos switches. Tá? Aqui eu peguei o 309 de exemplo, tá? Ele custa 1/10 do preço da CCR. Tá? Para quê? Para a gente começar a ter uma redundância de um POP para o outro. Tá? A gente vem na nossa primeira redinha de redundância. Legal, montei um POP, montei o outro, e agora eu preciso que esses equipamentos comuniquem de um lado para o outro. Tá? Por quê? Porque eu quero, por exemplo, se o meu link da rede 1 cair, tá? Eu quero usar o link da rede 2. E vice-versa. Se minha borda aqui parar, eu quero que todo o tráfego seja transferido para a segunda borda. Se o CGNAT parar, eu quero que use o outro CGNAT. Tá? Se o meu concentrador para, eu quero usar o outro concentrador. Não tem o porquê. Tá? Um minutinho. Opa. Não tem por causa de um equipamento, tá? Eu parar minha rede inteira. Eu tenho que ter o backup entre um equipamento e outro. Tá? Qual que é a grande ideia da brincadeira? Tá? No meio das apresentações, tá, eu deixei algumas referências, porque não consigo passar todo o conteúdo de como configura tudo. Então, alguns conceitos, eu vou deixar só a referência, tá, de algumas apresentações, e os wikis, que é caso vocês depois peguem a apresentação lá no site da Microtik, tenha as referências, caso vocês queiram construir. Tá? Então, a parte de configuração de switch, montar VLAN, tudo, tem aqui montado. Eu só vou mostrar como integrar os equipamentos. Tá? Então, a gente começa, né? Todo mundo tem aquela nossa configuração de discador. Então, a gente monta lá as nossas VLANs, né?
e põe o discador. E aí, Emílio, como é que eu faço para quando cai um equipamento, ele discada o outro, e não simplesmente um cliente está no equipamento 1 e muda para o equipamento 2? Eu quero dar preferência para aquele equipamento. Tá? Então, se vocês olharem lá, nos seus PPPoE, tá? Ele tem uma operação aqui chamada PADO Delay, lá embaixo. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver o PADO Delay. O que isso daí faz? Tá? Ele dá um pequeno atraso do equipamento responder. Então, como o PPPoE, ele tem a função dele responde, ele conecta no equipamento que responde primeiro, tá? Ele vai dar prioridade para o concentrador que você definiu. Então, você pode definir lá, o meu concentrador A vai ser responsável pela VLAN X, que é da rede Y. Então, eu vou lá, manipulo o PADO e ele fica de backup. Se por acaso esse concentrador para, tá, ele automaticamente vai chamar, o outro vai dar o delay, vai responder, como o primeiro não respondeu, ele vai conectar no segundo. Beleza, resolvi o problema do meu concentrador. Caiu o primeiro, tá? Ele transfere para o segundo. Tá? Mesma coisa no outro, você inverte a rede. Tá? Aí agora a gente vai entrar na parte de OSPF. Por quê? A gente precisa otimizar as rotas que o caminho vai fazer para os clientes. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho lá meu equipamento, eu vou fazer uma manipulação de peso. Por quê? Para ele seguir o caminho que eu preciso que ele siga. Se eu quero que ele saia do equipamento 1 e vá para o equipamento 2, eu vou simplesmente manipular o peso dos dois lados. Por quê? Eu manipulando o peso, ele vai lá no equipamento, olha, está mais fácil para ir por esse equipamento. Ele vai. Só que se ele não acha o equipamento, automaticamente o SPF desvia para o outro equipamento. Beleza, conseguimos resolver a parte da concentração em si. Tá? Aí a gente vem no CGNAT. Tá? Eu tenho a mesma coisa. O CGNAT tem que estar ligado com as bordas, tá? E ao mesmo tempo tem que estar ligado com os concentradores. Ele vai devolver as rotas. Tá? Eu esqueci de incluir os concentradores aqui. Tá? No CGNAT ele tem que conhecer os dois equipamentos, porque ele tem que ir e voltar. Tá? Lá tem uma apresentação do Kemuel explicando como é que a gente faz a configuração do CGNAT. Tá? Aí a gente tem, legal, fui lá, resolvi minha borda, resolvi o meu CGNAT. Legal. Mas e se minha borda parar? E se minha operadora parar? Como é que eu vou fazer? Porque o meu cliente ele não quer saber, parou meu equipamento. Eu tenho que dar uma solução para ele. Então eu vou ter que acabar ensinando para o equipamento, tá, um segundo caminho para ele, de novo. Tá? Tem a operadora, faço a configuração basicazinha de BGP. Tá? Os dois equipamentos têm que estar comunicados com as duas operadoras. Tá? Vocês podem solicitar junto com as suas operadoras, tá, para pedir duas sessões. Naquele mesmo cabo que eles te entregam, tá, eles vão te entregar duas sessões paralelas de BGP. Por quê? Um conecta no primeiro equipamento, a outra conecta no segundo. E você interliga os dois equipamentos pelo switch. Tá? Cria uma VLAN que recebe a porta, os dois equipamentos conhecem a VLAN, e eles vão abrir as sessões com os equipamentos do BGP. E aí qual que é a ideia disso daqui? Eu faço uma manipulação de filtro, tá? O equipamento vai conhecer. Aí eu tenho a primeira operadora, tá? Ela tem um peso de 22 e ela está declarado metade do meu bloco. Tá? Estou supondo que a gente, como operadora, tá, a gente tenha recebido 2 blocos. Tá? Com 2 blocos, o que eu vou fazer? Eu vou declarar metade de um bloco para uma operadora, tá? E não vou declarar o bloco na outra operadora. Tá? Porque qual que é a ideia disso daqui?
O MikroTik, tá? Na verdade, a fibra em si, ele vai seguir o caminho mais específico. Então, se eu tenho um pedaço do bloco mais específico declarado de um lado e um menos específico do outro, tá? Ele vai seguir esse caminho. Então, qual que é a ideia disso daqui? A gente simplesmente, tá, dá acesso para ele no caminho. Então, a gente tem que simplesmente, para todo equipamento, ensinar tudo que conecta. Tá? Qual que é a ideia? Eu venho, faço o primeiro, faço o segundo. Legal, Emílio. Caiu uma das minhas operadoras. Tá? Beleza, caiu uma das operadoras. Esse 23 aqui sumiu. Tá? Porque eu estou dando prioridade para sair esse 23 na operadora. Legal. Alguém tem uma ideia aqui? Como é que eu faria, tá? Para na hora que fosse o 22, tá? Eu tenho uma operadora que está fora, tá? Então a outro equipamento está aqui. Alguém tem alguma ideia como é que eu faria para fazer uma redundância aqui, de modo que ele, se operador, se um dos equipamentos caírem, para ele continuar puxando metade do link de cada operadora? Se, por exemplo, a borda 1 cai? Onde que eu teria que mexer aí para fazer essa redundância? Ninguém? Tá. Eu posso pegar simplesmente no anúncio do /22, tá? E posso setar simplesmente um prepend, tá? Ou seja, o 23 ele vai continuar com prioridade na operadora, só que o 23 ele vai estar lá na outra operadora com uma prioridade menor. E aí o que ele vai fazer? Ele vai metade para uma operadora, porque ele vai estar mais facilitado pela operadora, tá? E automaticamente ele vai usar outra operadora para aquele resto que sobrou. Porque se eu tenho metade de um lado e eu definir que ele tem mais afinidade com essa operadora, no outro lado eu simplesmente vou seguir a outra metade. Tá? Por quê? Ele tem que ter a redundância do equipamento. Tá? Aí eu estou com a minha redundância aqui, né? Legal. Emílio, você falou que tem a redundância, que eu tenho tudo, que eu tenho o equipamento, eu tenho a minha borda, tenho o CGNAT, tenho o switch 1, switch 2, fui lá, interliguei duas fibras, tá? Tenho um link em cada POP. Mas e aí? Onde está meu ponto de falha aqui? O que se parar para esse pedaço da rede aqui? O que acontece se meu switch 1 desliga? Acabou a nossa rede. Por quê? Na hora que o switch apagou aqui, essa comunicação aqui morreu. Mas você não falou que o switch me dava redundância? Eu tenho um equipamento aqui, posso ter um TP-Link, posso ter um equipamentinho aqui, posso ter uma OLT. Legal, tenho uma OLT aqui, 8.000 clientes, e esse switch apaga. Alguém tem uma ideia do que eu poderia fazer aí? Para sem agregar muito custo, né? Porque o provedor vive sempre com a corda no pescoço. Oi? Não entendi. Um segundo trecho físico. Tá? Isso aqui, no caso, é duas fibras. Só que quando eu estou com POP, qual que é o menor cabo que eu passo aqui? Se no caso for fibra, eu tenho um cabo de 6 vias. Se eu tenho um cabo de 6 vias, eu estou usando duas, eu posso cruzar os dois equipamentos. Legal. Agora, cria um outro problema para mim. Quando eu cruzei os dois cabos, o que pode acontecer na minha rede? Oi? Alguém tem uma ideia que pode acontecer na hora que eu fechei esses dois cabos? Looping de rede, looping de camada 2. Se meu equipamento não estiver preparado para reconhecer isso daqui, tá? A interface vai encher, o teu cliente cair, talvez não vá cair, mas o cliente vai ligar, pô, minha internet está uma merda.
aquela básica, aquela educação básica do usuário que a gente está acostumado, né? Minha rede parou. E aí, como é que eu saio dessa sinuca de bico aqui? O que a gente aprendeu para fazer, tá? Para mexer com a segunda camada de rede? Quando a gente tem esse looping, como é que a gente consegue receber? Que protocolo que a gente usa? STP, beleza. Só que eu estou trabalhando com VLAN. Aí, no caso, tá? A gente tem, com o equipamento 325, a gente pode trabalhar com MSTP. Por quê? A gente trabalha a nível de cada VLAN, para evitar que a VLAN dê looping. Então, parou o switch, tá? Se eu tiver a VLAN rodando aqui, tá? Ele simplesmente vai puxar pelo segundo lado. Por quê? Porque a ideia disso daí é, o equipamento para, o outro equipamento assume. Tá? Ele simplesmente, quando esse switch para, ele mata essa metade da rede e vai trabalhar com tudo com a outra. Então, a gente tem o MSTP. Por quê? Ele vai trabalhar VLAN por VLAN. Legal, mas eu não tenho, vamos supor que a gente está numa rede maior, a gente não está trabalhando mais com 10 GB de novo, voltei para trabalhar com 1 GB, porque ainda meu provedor é pequenininho, mas eu quis implementar a redundância com 1 GB. E aí eu tenho aquele switch de primeira, segunda geração. Tá? Aquilo lá, para controlar de forma manual, dá para fazer algumas maracutaias com VLAN, mas qual que seria um outro jeito simples, se eu não consigo controlar o protocolo? Só que eu não perco o acesso ao equipamento. Alguém tem alguma ideia? O que eu poderia fazer? Se eu não posso usar, por exemplo, o MSTP, eu tenho que usar um RSTP, eu tenho que usar um outro protocolo? Para que eu tenha uma redundância aqui, caso pare, eu consiga? Posso simplesmente ir lá e desligar a porta manual do equipamento. Tá? Por quê? Eu desliguei a porta do equipamento, tá? O equipamento vai. Eu desliguei a porta manual, beleza, eu não fecho mais o looping. Parou, eu conecto em 5 minutos, depende, eu posso estar aqui no Moon, meu equipamento está lá na China, tá? Eu entro no equipamento, por quê? Porque eu tenho acesso à camada. Tá? Eu tenho acesso a esse equipamento, Se eu ligo o equipamento, eu posso alimentar essa rede. Como o outro pedaço está parado aqui, ele não vai fechar o looping. Tá? Isso quando eu não tenho um MSTP. O ideal é a gente ter um equipamento que suporte um MSTP, tá? E poder fechar esse looping aqui. Simplesmente eu desligo o switch, tá? Desligo a porta do switch e eu não alimento mais com o looping. Em 5 minutos eu desligo. Tá? Gente, essa é a minha apresentação. Alguém tem alguma dúvida? De como faz a montagem, o equipamento, o que eu faria? Bom dia, eu cheguei um pouco atrasado aí, eu perdi a parte de como que você acessa ele pela gerência aí. Se o link caiu, você tem que ativar a porta. Pode acabar, desculpa, perdão. Para você ativar a porta, você ativa a porta do lado que você tem acesso, no caso. Exatamente, porque o outro lado, aqui, ele está morto. Tá? Só que acontece, se esse switch está morto, e eu tenho essa linha, mas essa linha está em vermelho, ela está desligada, tá? Se eu entrar nesse equipamento, essa porta aqui está desligada, eu ligar, ela automaticamente ativa. Então, na hora que eu for lá e reparar esse equipamento aqui, eu só volto aqui, desligo de novo e volta tudo ao normal. Beleza, então, obrigado. Tá? Isso é lógico. Tá? Se eu tenho um MSTP, isso acontece de forma automática. Mas a gente sabe que provedor é aquele negócio, é a briga dia a dia, tá? E a gente tem que, às vezes, aproveitar equipamentos mais antigos. Isso então, daí, a gente faz essa passando várias VLANs lá dentro do mesmo porque você deixa switch. todas as VLANs configuradas na porta certinho, como se fosse fechar o looping. Você desliga a porta. Na hora que você ligou a porta, ele vai pegar toda a configuração da tua porta e atribuir naquela VLAN.
então ele vai pegar todas as VLANs que estavam configuradas aqui e entregar para o teu equipamento. Por exemplo, se for uma LT, você pode ter sei lá, um CRS aqui também, tá? Você pode ter uma 2011, pode ter uma 750 aqui, que você configurou ela para funcionar com switch, mas na hora que você colocou aqui, ela automaticamente vai subir as VLANs. Por quê? Porque a configuração está aqui, esse equipamento não está respondendo, não vai fechar looping. Beleza, obrigado. Obrigado.